Olá, vou conversar hoje à distância, parece até ensino à distância, vai ser um EAD também, entrevista à distância, com Sávio Neves, que é primo e irmão do Aécio Neves, é engenheiro, mora no Rio há 40 anos, é parente, é sobrinho-avô do lendário Tancredo Neves. Vou falar então com o Sávio. Seja bem-vindo, Sávio, tudo bem? Ô Nino, é um prazer estar aqui com você, participando desse famoso podcast, né? Eu estava há Obrigado. muito tempo querendo participar aí com vocês. Esquecemos de falar aqui na abertura uma figura muito importante para mim, também mineiro de São João del Rei, meu tio, Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, eu entrevistei o Francisco Dornelles no Rádio AM, aqui na Rádio Itaperuna. Bem lembrado, uma lembrança muito boa. A sua família é uma família importante, governador de Minas Gerais, Aécio. O presidente que não foi, e talvez por isso o melhor presidente do Brasil, Tancredo Neves. O Dornelles que teve uma história como tudo que ele fez bem feito. Então, Inclusive governador, né? É. Dornelles foi governador também. Só falta você entrar nessa seara, nunca entrou? Não, eu estou entrando aqui para ajudar o Aécio agora nessa luta de reconstituir, né? Na verdade, revitalizar o nosso PSDB. E é importante o PSDB ter um candidato na majoritária, ou para governador ou para senador. No caso aqui vai ser para senador. Quem é o presidente do PSDB estadual agora? Era eu até dezembro, e o deputado federal Luciano Vieira me sucedeu. Então agora o presidente estadual é o deputado federal Luciano Vieira, desde janeiro. O Aécio Neves e você, quando puderem, o que é muito difícil, eu entendo, mas um dia vocês vão ter oportunidade. Virem aqui no nosso estúdio, pessoalmente, a gente aproveita e faz uma coletiva com outros jornalistas, com os colegas da cidade, como eu fiz com o Garotinho, o ex-governador do estado do Rio. Vamos combinar, vai ser importante. O Garotinho esteve aqui, falou comigo 3 horas, nosso programa tem meia hora, mas ele extrapolou e deu audiência. E aí, depois ele ainda conversou mais 2 horas com os colegas jornalistas da cidade. O dia que você puder vir aqui, você e o Aécio, Nino, vou com o maior prazer. Serão bem-vindos. A gente combina depois. Como é que tá? Como é que foi essa repaginada que o Aécio está dando no PSDB? Eu notei que ele levou já daqui o Murilo Gouveia. O nosso Murilo também veio para o PSDB. O diretor da TV aqui, Elias Baby, ele sempre foi um cara muito importante aqui no PSDB local. Ele conseguiu também se entusiasmar com toda essa mudança. Como é que você explica essa oxigenação que vocês estão dando? Então, Nino, o PSDB está virando a noiva preferida, né? Todo mundo quer casar com o PSDB porque nós arrumamos a casa. Nós chegamos no fundo do poço, então isso também foi uma oportunidade de arrumar a casa. No momento que você não tem mais compromisso, não tem mais ninguém com mandato, não tem, vamos dizer assim, um chefe, você consegue, numa mesma planície, arrumar a casa. E foi isso que nós fizemos, com muito trabalho. Eu fiquei lá 2 anos e meio como presidente. A gente conseguiu acertar os diretórios municipais dos 92 municípios, a questão jurídica, a questão contábil. Então, isso fez do PSDB essa noiva desejada. E agora a gente está conseguindo trazer bons valores, bons quadros para disputar a eleição agora em outubro. É arriscado você dizer nomes aí? Pode esquecer de um, lembrar do outro? Não é. Quando eu estava lá como presidente, eu trouxe o Marcelo Queiroz, que era o deputado federal do PP, do Progressista, que é muito meu amigo, botafoguense também, sofre comigo com o Botafogo. E a gente conseguiu, o Aécio, né, conseguiu lá em Brasília a liberação dele do PP e ele foi o primeiro a entrar, a acreditar nesse projeto. E agora o PSDB tem o Marcelo, tem o Luciano Vieira que chegou depois, o Murilo, o Laterça, que é aí de Macaé também, do Norte Fluminense. Enfim, outras pessoas que estão chegando
para somar aqui e fortalecer o partido. O pessoal da União Brasil, eu estava vendo hoje, não me lembro qual colunista, mas dizendo assim, debandada da União Brasil para o PSDB. É o canto da sereia? É isso, o PSDB ficou muito atraente para quem é candidato em outubro, exatamente porque não tem capo, né? Não tem chefe. Isso dá aos candidatos uma oportunidade de competir com pessoas do mesmo tamanho. Isso facilita, estimula a quem está entrando no pleito pela primeira vez, quem não tem mandato, facilita muito. E para governador dá tempo ainda de vocês pensarem em alguma coisa ou seria um apoio fechado a um outro nome de outro partido? Então, Nino, ainda está um pouco cedo, né, para a gente falar. A desincompatibilização vai ser agora, né, no final do mês que vem, e aí que o quadro começa a ficar mais definido. Mas, a princípio, o PSDB deve caminhar com o pré-candidato Eduardo Paes, mas, enfim, isso existe ainda uma conversa lá que o próprio Aécio está conduzindo com os candidatos que vão surgindo aqui no Rio de Janeiro. É muito cedo para falar em pré-candidatura, até porque parece que só a partir do dia 10, dia 10, foi ontem, hoje, que pode falar, ou só amanhã, não sei. Até para dizer que é pré-candidato tem um prazo também, não é isso? A janela é agora do 5 de março a 5 de abril, né? Então, nesse período, as pessoas vão entrar, vão se filiar, vão registrar e vão passar a oficialmente fazer parte da nominata das candidaturas. Então ainda está um pouco cedo para a gente falar, mas de qualquer maneira, o Aécio tem aqui no Rio de Janeiro um cuidado, um zelo muito grande, então ele pessoalmente está conversando e negociando cada passo que o PSDB dá. Eu estou aqui só para apoiar ele e dar a sustentação aqui local no Rio, mas na verdade o Aécio, com toda a sua experiência, toda a sua caminhada política vitoriosa, né? É quem vai dar as cartas aqui. O que o amigo está vendo do governo atual do Estado do Rio? Como é que está o Estado do Rio nesse momento? Ô Nino, você sabe que eu fui secretário de turismo do Estado com o Cláudio Castro. Fiquei 1 ano e pouquinho como secretário, que a minha área de atuação é turismo. Eu estou há 27 anos lá no Cristo Redentor, no Corcovado, no trem do Corcovado. Entrei como engenheiro, como gerente de manutenção dos trens. Eu sou ferroviário e depois fui subindo até me tornar presidente. Já tem 14 anos que eu sou presidente da empresa. Então a minha área de atuação é o turismo. E eu fui secretário de turismo do Cláudio Castro, por quem eu tenho um grande carinho e admiração. Mas agora na questão da eleição, outros aspectos têm que ser avaliados, inclusive com o lado que está andando junto com o sucessor do Cláudio Castro e o outro lado que possivelmente vai polarizar, que deve ser o prefeito Eduardo Paes. Então, ainda está um pouco longe da gente tomar essa decisão, mas eu acho que o quadro começa a se definir nesses dois candidatos, nesses dois polos, né, desses dois extremos. Eu volto a falar no Garotinho porque hoje eu assisti uma fala dele num blog, um corte, onde ele diz que há um grande segredo a ser revelado pelo Eduardo Paes. O Garotinho ultimamente está mais famoso que o Léo Dias, está cheio das informações. Qual seria esse grande segredo? Alguma coisa que ele disse que é algo que pode abalar a campanha? Eu tenho assistido também os podcasts dele sempre muito animados, né? Ele é uma pessoa muito bem informada, está nisso há muito tempo. Eu admiro muito o ex-governador Garotinho, sou amigo dos dois filhos dele, né? Tanto da Clarice quanto o Vladimir, que eu reputo como um dos melhores prefeitos do Rio de Janeiro. E eu sei que ele está também aí no meio da pré-candidatura, né? Não sei se vai firmar, mas de qualquer maneira ele tem aí já sai com uma intenção de voto espontânea, né? Ele tem um nome ainda muito forte. E você acredita numa recuperação do país,
Primeiro a gente começa pelo nosso distrito, pela nossa cidade, pelo estado, pelo país. Você acredita que a gente consegue sair desse momento conturbado? As manchetes são as mais negativas possíveis, os altos escalões envolvidos em escândalos. Não é, vai ser, pode ser, vai ser preso, não vai ser preso. Uma confusão generalizada, algo master acontecendo. Como é que o senhor vê o Brasil? Tem jeito? O Brasil tem jeito? No tempo do seu tio, tinha jeito. Agora parece que nem jeito tem mais. Não, com certeza, Nino. O Brasil tem jeito, porque o Brasil é um país muito rico, né? Não só potencialmente rico, mas ele tem muito dinheiro para se regenerar. É a questão de gestão, de organização. Agora, nós estamos vivendo um momento turbulento pela ordem jurídica que está de cabeça para baixo, quando a gente vê a nossa corte principal, né, a corte constitucional, que tem que zelar pela Constituição, ela envolvida em escândalos, eu acho que tem que ser aplicada a lei, principalmente e até para uma questão de dar exemplo, para mostrar que a lei é para todo mundo. Então, acho que o início dessa regeneração é por aí. Me fala alguma coisa sobre... Você foi secretário só uma vez? Só fui uma vez secretário de turismo aqui do estado do Rio de Janeiro. O que um amigo fez que pode ser lembrado? Como é que foi esse tempo que você ficou lá? Então, Nino, eu tentei, na gestão pública, usar um pouco da minha experiência como empresário. Então, nós fizemos a equipe toda, junto com o governador, enfim, nós conseguimos fazer um plano diretor, que é um manual, vamos chamar assim, para os próximos 10 anos do turismo no estado do Rio de Janeiro. Fizemos uma fotografia do que existe no turismo, infraestrutura, serviços, enfim, tudo que a gente, capacidade hoteleira, aeroporto, rodoviária, vias de acesso, enfim, fizemos um retrato do que existe, projetamos o que a gente quer daqui a 10 anos, no caso era 2022, então era para 2032, e fizemos um manual passo a passo do que a gente precisa fazer em investimentos, tanto no campo do governo, né, do campo público, como também da iniciativa privada, para atingir essa meta que a gente estabeleceu para 2032. Eu acho que esse foi o maior legado que eu deixei, serve como manual, serve como bíblia para todos nós do turismo, porque se a gente seguir aquilo que está escrito ali, nós vamos ter um novo Rio de Janeiro, onde o turismo, com sua vocação, vai ser a grande locomotiva do desenvolvimento econômico do estado. Você disse que é empresário, qual é o seu ramo? Você é engenheiro ferroviário, que é uma especialização muito difícil ser engenheiro ferroviário, cuidar das estruturas, cuidar da tensão das linhas férreas, enfim, do maquinário, é muito bacana. Inclusive, coincidência, eu estava estudando ontem sobre isso, eu estudo muito sobre vários assuntos, não sei nada, mas sei um pouquinho de cada coisa. Qual é o seu ramo empresarial? Eu falei aqui no início, né? A minha área de atuação é o turismo. Porque na vida privada também, Na vida privada, eu até hoje só fui empresário, Nino, eu nunca fui funcionário público. A única experiência que eu tive de funcionalismo público foi como secretário de Estado. E aí voltei para a iniciativa privada. Eu sempre fui da iniciativa privada. Minha área é o turismo, eu acredito no turismo como vocação econômica do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Você está sempre lá no Cristo Redentor? Eu trabalho no Cristo Redentor. Você disse que você foi galgando, você já começou pelo alto. Não, eu comecei como chefe de oficina. No Cristo você já está no alto, né? Já está lá do lado do Cristo, já está no alto, literalmente mas a oficina lá do trem do Corcovado é embaixo. O sim. Cristo é que fica a 710 metros de altura. Então eu era da Varig, realmente subindo. Deixa eu te falar, meu primeiro emprego foi na Varig, companhia aérea. Eu passei num concurso para a Varig, engenheiro mecânico,
trabalhava de macacão, batia ponto, fiz curso de engenharia de aviação, minha especialização é em aviões, Boeing. Fui para Seattle, nos Estados Unidos, onde eu fiz curso na fábrica da Boeing. Voltei, trabalhei 16 anos na Varig, e por causa dessa minha vocação de engenharia mecânica, de manutenção, me chamaram para trabalhar na oficina do trem do Corcovado. Eu entrei no trem do Corcovado pela oficina. E lá eu entrei como chefe de oficina, gerente de manutenção, diretor de manutenção, até virar presidente da empresa. Tudo isso com quantos anos de idade atualmente? Estou com 60 anos. Rapaz, você está jovem, mas tem uma história profissional muito rica. Dá um livro. Aproveita e lança o livro aí, uma família tão importante como a sua. A nível federal, no Congresso, o que o Rio de Janeiro precisa? Que tipo de representante o Rio de Janeiro precisa? O que está faltando para o Rio para defender lá no Congresso? O que o Rio está perdendo, está deixando de ganhar? O que pode ganhar com nomes fortes lá? O Congresso, Nino, ele é todo dividido em grupos de interesse. Então você tem lá a bancada da Bíblia, que é o pessoal que defende os evangélicos. Você tem a bancada da bala, que é o pessoal que advindo das áreas de segurança, né? Tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e, enfim, é o pessoal que é da segurança pública. Você tem o pessoal do setor financeiro, você tem o pessoal do agronegócio, enfim. O que não tem é o representante do turismo, que é a nossa principal vocação. Então, o turismo, ele carece de uma representatividade no Congresso Nacional, porque precisa defender a nossa atividade, que ela é tão castigada, tão controlada, regulamentada, e por isso ela fica emperrada na burocracia brasileira. Muito bom. O que eu não perguntei, mas você gostaria de... Poxa, Nino, você podia ter perguntado isso. Então aproveita e fala aquilo que não foi tocado aqui, mas na sua cabeça está com vontade de falar, manda bala. Eu acho, Nino, acho importante falar, e você já deu aí a pista, é a questão ferroviária. Eu sou um ferroviário apaixonado. Eu trabalho no trem, né? Na ferrovia do trem do Corcovado. E o Rio de Janeiro, o Brasil, na década de 50, era todo cortado por ferrovias, inclusive a tua região. E hoje nós não temos mais trem nenhum funcionando. Poucos trens de carga. Trem de passageiro quase nenhum. Então eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque todos os países desenvolvidos conseguiram compartilhar o uso da ferrovia com a rodovia, com o transporte aéreo. Aqui no Brasil a gente eliminou a ferrovia em detrimento, né, em escolha pelas rodovias. Eu acho que isso foi um grande erro. Cara, eu sou apaixonado por trem, foi muito bom você tocar nesse assunto. Eu já estava falando de engenheiro ferroviário, eu falei da importância de ser engenheiro ferroviário. Eu viajei de trem, BH, Vitória, Minas Gerais, né? Vitória, Minas, várias vezes. Maravilhoso. Desde o tempo que não tinha conforto ao conforto que hoje tem, eu conheço aquilo ali, gosto muito. São 47, 48 estações, é extraordinário, a viagem é extraordinária. Parece que no Maranhão parece que tem uma linha parecida. Tem uma linhazinha ali em Tiradentes, né? Tiradentes, São João del Rei, tem uma outra linha ali a colar, estão fazendo experiências aqui no Rio. Mas como é que pode um país que quer ser avançado ter acabado com as linhas, enquanto na França, na Europa toda, nos Estados Unidos, o trem é vital aqui no Brasil? Por que tudo é diferente, meu amigo? Por que tudo é tão diferente? Não, o Sudeste, o campo asiático todo, a China, todo mundo usa trem, né? A própria Argentina manteve os trens dela. Mas deixa eu te falar, você falou das duas únicas linhas que tem no Brasil. Essa Vitória-Belo Horizonte e a lá do Maranhão, que as duas são operadas pela Vale do Rio Doce. Os outros trens todos, 42 trens heróicos, são turísticos. Esse de São João del Rei para Tiradentes são 14 quilômetros. O trem do Corcovado, que é o nosso aqui, tem o de Campos do Jordão, tem um lá no sul, em Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Tem Paranaparema, lá no Pará. Não, é Curitiba, Morretes, Paranaguá.
Paranaguá é linda, a viagem linda. Sai de Curitiba e chega em Morretes. Esse Isso. também é muito interessante. Tem um ali na Serra Capixaba. Tem o Trem do Forró em Recife. Eu sou o presidente da Associação Brasileira de Trens. Pô, que Há legal. 18 anos. Eu sou o Fidel Castro da Associação Brasileira de Trens. Porque mas não tem outro que queira Castro carregar bem, essa né? bandeira. Um Fidel Castro que ouve as pessoas. E o meu sonho, minha utopia é o Brasil ter trens novamente. Tô contigo. Tô contigo. Eu gosto demais de trem, acho fantástico. É uma viagem inigualável. Não tem navio, não tem avião, não tem nada parecido, rapaz. É um outro tempo. É isso. É o que a gente fala. Da janela de um trem, de lugar nenhum mais você tem aquela vista. Não tem do avião, não tem do carro, não tem do ônibus, nada. O trem, a janela do trem é diferente de tudo. Isso dá poesia, hein? Meu amigo, eu vou aguardar. Mas já existe poesia disso. Essa poesia aí que você está falando? Não. Da janela? Existe uma bibliografia só sobre trem, inclusive Sim. com músicas e poesia. Existe a Academia Ferroviária de Letras. Eu sou o presidente da Academia Ferroviária de Letras. Tem mais de 300 livros. Sou o presidente da academia. Fundador. Academia AFL. Rapaz, se eu soubesse, eu teria vindo com a camisa que eu tenho lá, Campinas. A linha férrea lá de Campinas. É muito bacana. Esqueci o nome da companhia que faz lá o turismo lá. Mas que bacana, rapaz. Nós deixamos o último assunto por último mesmo, que é o trem. Eu espero que você venha aqui. Você falou da minha utopia, eu quis falar dos trens. Mas eu disse que a sua fala da janela dá uma outra poesia. Quando você puder, vem aqui. Se puder trazer seu primo, traga. Se não puder, será bem-vindo do mesmo jeito, porque eu não sei se ele gosta tanto de trem quanto você, né? Todo mineiro gosta de trem. Não, todo mineiro tem um trem correndo na veia, né, cara? Não tem como. Mais poesia. Até quando cai um cisco no olho, a gente fala, caiu um trem aqui, ó. Caiu o trem. Mais poesia. Nós vamos fazer o seguinte, aqui no nosso bate-papo, não é o apresentador que se despede. Até se despede, mas não é o último que fala. O último que fala é o convidado. Isso é uma regra de ouro que eu criei e, graças a Deus, está dando certo há mais de 3 anos. O convidado é quem fala, é quem se despede e fala o tempo que quiser. Quiser fazer um discurso aí, à la Fidel Castro, fique à vontade. Eu me despeço agradecendo a você por ter participado. Espero que venha pessoalmente. É uma figura muito simpática. Falou de trem, ganhou meu coração. Ganha até meu voto se você for candidato a alguma coisa, porque eu sou extremamente apaixonado por trens. Aqui nós temos nem estação temos algumas ao redor da cidade, né, dentro do município, mas aqui a via aqui dentro foi derrubada. Infelizmente, não temos mais o trem, que é de tanta importância. Eu conversei com o Sávio Neves, que foi presidente do PSDB, está no PSDB com o primo Aécio e vai se despedir. E eu peço a você para nos seguir, escrever, ativar o sininho, colaborar com a gente, compartilhar, pegar essas entrevistas boas, curtir, comentar, falar sobre trem, mandar para os amigos. O trem bom é a vida, só. Muito obrigado, Sávio. Você se despede, leve o tempo que quiser. Valeu. Eu fico aqui te assistindo, mas é só a sua imagem que domina a tela. Nino, querido, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo aqui fraterno, né? Apesar da gente não se conhecer, parece que a gente já se conhece há muito tempo. E saber, né, dessa nossa empatia, dessa nossa afinidade com os trens, porque realmente um apito de trem mexe com o coração das pessoas. Você imagina essa nova geração, né, a garotada meus filhos, que nunca andaram de trem, porque aqui no Brasil, nunca andaram no Brasil, porque fora daqui é tudo que a gente faz o tempo todo, que é uma pena, um desperdício, e eu acho que a gente tem que resgatar essa cultura ferroviária, porque é um país de dimensões continentais, vai ter também nas ferrovias um grande aliado. Você imaginar que o que a gente falou aqui não dá voto. A gente falou aqui de coração e de razão, que é turismo como atividade econômica, que gera muito emprego e que toda cidadezinha tem sempre um encanto para receber um visitante. E falamos de trem, que também é um animal em extinção no Brasil todo e que também não gera voto, infelizmente, por falta até de conhecimento. Então, agradecer essa oportunidade, essa trincheira que você abriu aqui para a gente.
de falar de coisas que mexem comigo, em que eu acredito e que me motivam a seguir nessa caminhada. Muito obrigado, fica com Deus e um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Inaugurada em 9 de outubro de 1884 pelo imperador Dom Pedro II, a Estrada de Ferro do Corcovado é o passeio turístico mais antigo do país. O trem, então movido a vapor, foi considerado um feito espetacular da engenharia, por sua capacidade de percorrer 3.824 metros de ferrovia em terreno íngreme. A ferrovia é mais antiga do que o próprio monumento ao Cristo Redentor e durante 4 anos, período da obra, transportou as peças ao topo da montanha para que pudessem ser montadas. Do alto dos seus 38 metros, mais 710 metros do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor teve sua pedra fundamental lançada em 1922 e a inauguração em 12 de outubro de 1931. Em 1910, os trens foram substituídos por trens elétricos. Esta mudança e melhoramentos na ferrovia foram um marco na engenharia e na história dos transportes do Brasil, pois a Estrada de Ferro do Corcovado foi a primeira ferrovia elétrica do país. Em 1979, foram trazidos da Suíça modelos mais modernos e seguros. Esta mudança gerou um aumento significativo no transporte de passageiros e no fluxo turístico, atendendo a mais de 800 mil turistas por ano. Em 2007, o Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O passeio ecológico do trem atravessa a maior floresta urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca. Um pedaço da Mata Atlântica considerado um exemplo de preservação da natureza. Quem viaja pela Estrada de Ferro do Corcovado ajuda a manter a floresta. O trem é elétrico e não polui, e parte do valor do ingresso vai para o Parque Nacional da Tijuca. Uma crescente demanda do setor turístico. Os novos trens, mais modernos, rápidos e confortáveis, com teto panorâmico, espaço para bicicletas e também espaço para portadores de cadeiras de rodas. Foram 8 anos de negociação e um investimento de mais de 200 milhões de reais para que a aquisição dos novos trens
fosse possível. Sejam muito bem-vindos e venham viver esta emoção.